Olá, professor ou professora! Estamos em volta agora na nossa aula número 3. E a gente começa então perguntando o que são indicadores? O que vocês entendem como indicadores? Olha só o que o nome já diz. Indicador deve o quê? Indicar alguma coisa. Então lembra agora de uma ferramenta que a gente conhece muito bem, que é o termômetro. Então, o termômetro mostra pra gente que a partir de 37 graus a gente está com algum problema de saúde e a gente precisa se dirigir até um hospital e ao médico e tal. A balança em si. Por exemplo, se eu subo hoje numa balança, o que é que a balança vai dizer para mim? Que eu estou gordinha, que eu preciso tomar uma atitude, que eu preciso fazer uma dieta, que eu preciso fazer uma reeducação alimentar, fazer atividades físicas. Então, da mesma forma, acontece com os indicadores do Pacto pela Educação. Eles mostram para a gente que a gente precisa ajustar trajetórias, ajustar o que a gente vem fazendo para alcançar melhores resultados, né? Então, como é que a gente pode, então, conceituar indicadores? É uma medida que geralmente ela é quantitativa e ela fornece informações sobre um objeto, um fenômeno ou realidade, e aí ela permite o quê? Comparação. Quais são as vantagens que a gente possui em ter um indicador? Primeiro, permite a gente comunicar os resultados. A gente só consegue comunicar aquilo que a gente mede. E, na verdade, a gente só consegue mudar aquilo que a gente consegue medir. Então, outra coisa que a gente tem como vantagem do indicador é o fato de existir conhecimento acerca dos problemas. Como a gente está monitorando diversos pontos, digamos assim, a gente possui, então, condições de saber qual é aquele foco que a gente precisa atuar. Também favorece no planejamento, às vezes faz com que a gente perceba que a gente vai precisar se replanejar e tomar novas decisões, e também permite a gente identificar o desempenho, identificar e acompanhar o desempenho da escola. O ideal é que o indicador ele seja relevante, porque senão não há por que medir, não é verdade? Ele tem que ser confiável, porque senão não se justifica, perde a credibilidade. Ele precisa ser capaz de ser comunicável, né? Ou seja, ele precisa dar condições da gente explicar e da gente transformar aquela informação em algo que possa ser divulgado tanto na imprensa quanto nos sites, para a população entender. Ele também precisa ser periódico e precisa ser desagregado. Aí, como assim, Flávia? Desagregado? Eu não estou entendendo. O que é que isso quer dizer? Desagregado, os indicadores do Pacto são porque a gente consegue monitorar o estado de Pernambuco, a gente consegue monitorar a regional, a gente consegue monitorar as escolas individualmente, a gente consegue ir a nível de turma e a gente também consegue ir a nível de aluno. Então, aquele aluno daquela escola, a última escola do sertão do estado, da turma do 5º ano, o aluno João, a gente consegue saber como é que está a situação dele, as notas, as disciplinas que ele está com dificuldade, quantas faltas ele possui, a gente consegue acompanhar tanto no nível macro quanto no microdado. E os indicadores do Pacto pela Educação, eles são, a gente consegue extrair alguns que são de processo bimestralmente, outros são semestralmente e outros anuais, que a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente, tá? Então, é o seguinte, os indicadores de resultado, que são aqueles que traduzem de fato o resultado que a gente deseja alcançar com aquela política pública, que no caso é melhorar a educação, a qualidade da educação aqui no estado, a gente tem o IDEB, que eu vou explicar mais para frente do que se trata, que é o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica. A gente tem o IDEP, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco. Aí a gente tem também a taxa de rendimento, e a taxa de rendimento a gente precisa lembrar que engloba aí a taxa de aprovação, a taxa de reprovação e a taxa de abandono. A gente tem a taxa de distorção idade e ano e a proficiência, que é o resultado que os alunos da gente conseguem na prova do SAEP. Esses são os indicadores, conforme vocês podem ver no slide,
os indicadores de resultado. Já os indicadores de processo são todos aqueles indicadores que nos levam a obter aquele resultado que a gente quer de fato, que é melhorar a qualidade da educação no Estado. Então, quais são as outras coisas que vão afetar esse resultado? A nota interna, né? Então, o ideal é que a gente monitore a nota interna dos alunos para saber como eles andam, porque na medida que eles se dão bem internamente, isso vai refletir, então, no aprendizado. Então, esse é um indicador de processo, como vocês podem continuar acompanhando, então, no slide. O outro é o percentual de participação nas avaliações internas. O aluno precisa estar dentro da sala de aula se submetendo às avaliações, não é? Outra coisa é a média interna da escola. Como é que fica a média interna da escola? A gente monitora também aqueles estudantes que estão abaixo da média. A gente também monitora a frequência dos professores, porque os professores precisam estar dentro de sala de aula, dando as aulas para os alunos, para eles poderem aprender e a gente melhorar, então, consequentemente, a qualidade da educação. Por sua vez, a gente acompanha a frequência dos estudantes. A gente também acompanha a relação entre aulas previstas e aulas dadas. Acompanhamos o cumprimento dos conteúdos curriculares, a participação dos familiares nas reuniões, afinal de contas, a família é muito importante no processo educacional. Então, quanto maior esse indicador, melhor. A gente também acompanha a taxa de participação na prova do SAEP e o percentual de professores nas formações. Então, esse termina então o rol de indicadores de processo. Aí vocês podem me estar perguntando, mas Flávia, e como é que a gente faz para utilizar esses indicadores na prática? Como é que funciona? Eu quero que vocês acompanhem aqui no slide e eu fiz uma demarcação em preto que vocês podem ver. A gente já havia falado a respeito do painel de indicadores, né? Que é o que a gente chama da apresentação do Pacto pela Educação. E aí a gente vê aqui em preto, que eu fiz a borda, a gente vê o resultado no canto superior esquerdo. O resultado do IDEP, a gente vê o IDEB e a gente vê toda a série histórica. Abaixo, que eu botei ali separadinho de azul, vocês veem a nota dos alunos na prova do SAEP. Tanto esse verdinho é a língua portuguesa e o azulzinho a língua matemática, e o laranja é a média, então, que foi obtida do SAEP. Vocês veem tanto de 2015 quanto 2016 e 2017. E ao lado estão escritos a faixa de desempenho, né, tanto de língua portuguesa quanto de matemática. Lembrando que existem 4 faixas, que é a faixa elementar 1, a faixa elementar 2, o básico e os níveis desejados. Já também nesse slide, dei uma olhada novamente, está separado de vermelhinho o rendimento, e a gente vê logo do lado esquerdo o rendimento, né? Depois a taxa de reprovação, depois a taxa de abandono, e em verdinho, que eu coloquei aí essa barrinha para separar, em verdinho está a distorção, idade, ano. Todos esses indicadores que eu mostrei agora são os indicadores de resultado. Mas lá acima, do lado direito, existe uma parte que é participação dos estudantes no SAEP. Esse aí é um indicador de processo. Os outros são de resultado e esse é um indicador de processo. Agora, vocês podem observar aqui no slide, a gente trouxe para vocês a exibição dos indicadores de processo. Então, logo em seguida, vocês veem uma tabela e o primeiro item, o primeiro indicador é o de nota, né? A gente percebe que a nota do estado de Pernambuco é 5,5 e está amarelinho. Por que está amarelinho? Porque acima de 6 ou igual a 6 fica verde, de 6 até 4 fica amarelo e abaixo de 4 fica vermelho. E aí depois vocês veem a média do estado, vocês veem outro indicador, estudantes abaixo da média, e no livro, na apostilazinha de vocês, se vocês observarem, existem os parâmetros para cada um desses indicadores. E aí diz quando é que está vermelho, quando é que está amarelo e quando é que está verde.
Quando tá verde, tá tudo jóia. Quando tá amarelo, tá bom de ficar de olho, porque pode ser que precise melhorar. E no vermelho, precisa correr, porque já tá ali um indicador que é desafiador. Tá jóia? E aí a pessoa faz, tá jóia, tá bem, Flávia. Já entendi que a gente tem esses indicadores, mas como é que eu posso utilizar? Como é que eu monitoro o indicador? O que é que eu posso fazer com isso? Quando você tem um indicador, você pode analisar o indicador ao longo do tempo. E isso vai permitir que você faça uma relação do tipo, a taxa de aprovação em 2018, ela foi igual à taxa, foi maior, foi menor, a taxa de aprovação de 2017. Vai permitir também que você observe assim, poxa, as outras escolas que saíram melhor, qual que é a taxa de abandono que elas têm? Qual que foi a taxa de rendimento que elas possuem? Isso vai permitir que vocês se equiparem. Também é possível vocês fazerem a seguinte reflexão. As proficiências médias de 2018, elas foram maiores em qual das turmas da escola? E também vai fazer com que vocês analisem a frequência dos estudantes. Ela está coerente com a participação dos familiares em reuniões? Então, essas coisas vocês podem fazer esse tipo de questionamento para utilizar os indicadores. E outra maneira, ainda fazendo perguntas, é vocês compararem os indicadores. Vocês podem fazer o seguinte questionamento. A minha escola, ela alcançou a meta estipulada para o IDEP? E as outras escolas do mesmo município? Qual foi aquela que se saiu melhor? Vocês podem se perguntar, a taxa de aprovação da escola, ela é compatível com a média das escolas regulares da regional? Como é que eu estou quando sou analisada diante daquelas outras escolas que fazem parte da mesma regional que eu? Qual é a minha posição? Eu estou muito acima? Eu estou muito abaixo? E aí é importante também sempre acompanhar a participação das famílias e ver se ela é semelhante na sua escola. Então, por exemplo, você na sua escola tem uma participação X dos pais, dos alunos nas escolas, e aí você vai dar uma olhada na participação daquelas escolas que obtêm os melhores resultados. E você começa a entender se há algum tipo de redução. Então, outra coisa que vocês podem analisar é se a escola está conseguindo crescer. Por exemplo, ela pode não ter batido a meta, mas ela está crescendo ao longo do tempo. Como é que está a proficiência? Como é que os meninos estão se saindo na prova do SAEB? Então, os indicadores, eles permitem vocês fazerem esse tipo de reflexão, de análise, de discussão, e assim fazem com que vocês tenham condições de planejar melhor o futuro. Agora, eu trouxe para vocês uma parte que eu adoro, que é a parte dos resultados. Os resultados que a gente tem obtido com a política pública, e é óbvio que a gente vibra com esses resultados, a gente sabe que isso aqui é um trabalho de um monte de gente, é um trabalho seu, professor, é um trabalho de todo mundo que faz a educação e que ama a educação. Então, eu trouxe essa palhinha aqui sobre os resultados ao longo do tempo e a gente vai analisar, conforme você pode ver aí no slide, os resultados do PPE ao longo do tempo. E com relação ao IDEB, o ensino médio na rede estadual, a gente vai vendo que em 2007 a meta era 2,7 e o estado alcançou a meta. Em 2009 a meta era 2,8 e o estado obteve 3. Em 2011 era 3, o estado superou a meta, 3,1. Em 2013 era 3,2, a gente obteve 3,6. Em 2015 era 3,6, a gente conseguiu extrapolar e chegar a 3,9. Em 2017 a gente teve uma nota que foi igual à meta. E aí o que acontece? Pernambuco foi o único estado a atingir as metas em todas as edições nacionais. Então é algo que a gente precisa se orgulhar, porque a gente percebe a crescente que o estado se encontra. E o mais legal de tudo isso, gente, é que a gente não está falando de uma escola. Estamos falando de uma rede toda que cresce, cresce com consistência, cresce ano após ano. Então, a gente precisa se orgulhar desse resultado. É óbvio que há muita coisa a fazer, ainda há muito trabalho a fazer, mas a gente se orgulha sim. Esse outro gráfico que eu trouxe para vocês e vocês podem dar uma olhada aí, é o gráfico, a linhazinha verde. Não, vamos começar então pela vermelha. A vermelha
representa o IDEB no ensino médio no Brasil. E se vocês observarem, vejam como ela está estagnada, né? Ela basicamente não cresceu. E a linhazinha verde é o resultado de Pernambuco, que a gente percebe que ela vem ascendente e chega em um momento em 2013 que ela, inclusive, ultrapassa a média do Brasil. Então, é um crescimento contínuo do IDEB, fez Pernambuco superar a média nacional, que permanece estagnada. A gente não fica feliz pelo país estar estagnado, mas a gente fica bem orgulhoso pelos resultados do nosso estado, né? Com relação ao IDEP, a gente percebe também que o estado cresce ano após ano. Em 2011, como vocês podem ver aí no gráfico, em 2011 a média era 3,2 e a gente foi crescendo, e em 2017 a gente alcançou a marca de 4,5. E isso representa um crescimento de 41% na série histórica, sendo só na última edição de 2017 um aumento que representa 10%. É algo realmente bacana. Quando a gente olha esse outro gráfico, é que eu fico feliz mesmo. A gente enxerga a evolução das escolas estaduais do ensino médio no IDEP. Em 2008, nós tínhamos 575 escolas com IDEP menor que 3. Aí, em 2014, foram 149. E em 2017, a gente só tem 7 escolas com IDEP menor que 3. E isso representa, minha gente, uma redução de 98,7%. É algo muito representativo, de fato. E quando a gente faz o inverso, a gente analisa a quantidade de escolas que tinham IDEP maior que 6, que parecia uma meta, uma coisa inalcançável, né? A gente enxerga que em 2014 nós tínhamos apenas uma escola, que em 2016 passamos a 13, e em 2017, 32. E hoje nós já podemos nos amostrar com 3 escolas acima de 7, e sentir bem muito orgulho desse resultado, não é verdade? Aí, eita, outro gráfico, dá só uma olhada. Esse gráfico é fantástico. Ele só pode ser um pouquinho difícil de ler, mas a gente vai ajudar. Vocês vão ver nessa partezinha laranja, tem o resultado de língua portuguesa e de língua matemática. E esses pontinhos, o vermelho, ele significa a média dos alunos, que, na verdade, ela analisa os alunos que estão com o pior nível socioeconômico do país, o que está vermelhinho. E aquele pontinho verde são os alunos com o melhor nível socioeconômico do país. Então, a gente enxerga que Pernambuco é o estado que possui a menor distância em termos de aprendizagem, ou seja, a menor diferença de aprendizagem entre o estudante de melhor e de pior nível socioeconômico do país. Em outras palavras, traduzindo isso, quer dizer que a educação oferecida nas escolas estaduais tem se aproximado da educação que é oferecida na rede privada. Então, a gente está encurtando a distância, né? E isso é algo realmente muito bom e eu fico realmente bem feliz. Com relação à taxa, olha de novo para o slide, tá? Com relação à taxa de abandono do ensino médio, a gente vê que a gente tem a menor taxa de abandono do país. Em 2007, nós éramos o 26º colocado, a gente tinha um percentual de 24% de taxa de abandono, e aí a gente foi melhorando, e desde 2013 que a gente ficou na primeira posição, e em 2017 apresentamos uma taxa de 1,5% de abandono do ensino médio. Com relação ao ensino fundamental, anos finais, olha também para o slide, você vai ver que é a mesma trajetória. Em 2007 nós éramos o 26º, com 17,8%, e a gente foi melhorando. E em 2017, já em 2016 a gente ficou em primeiro lugar, e em 2017 também em primeiro, com a taxa de 1% de abandono. É algo muito legal. E outro gráfico que eu acho espetacular.
que é o de distorção de idade e ano no ensino médio. Gente, olha só como era a situação do Estado. Dá uma olhada nos lá. Em 2006, nós tínhamos 69,8%, ou seja, quase 70% dos nossos alunos distorcidos. Lembrando que essa distorção é aquela que passa mais de 2 anos, né? E aí a gente via que em 2006 eram 30% que estavam sem distorção. E aí em 2017 a gente reverte esse quadro. A gente hoje passa a ter 70% dos nossos alunos sem distorção e 30% distorcido. Há muito trabalho a fazer? Há. Mas a gente também não pode deixar de comemorar, não é verdade? E aí, olha novamente no gráfico, agora são os resultados do Educação Integrada. E vocês podem perceber que aqueles 15 municípios que a gente elencou, com relação ao IDEB de 2015, se a gente comparar com o IDEB de 2017, todos esses municípios eles melhoraram, tiveram melhores resultados. Flores empatou com 5,1, mas de um modo geral, a gente já começa aí a colher frutos de um projeto que ainda é embrionário, mas a gente já começa a entender que a coisa... A gente já sabe como é que faz, não é verdade? E aí já está começando a dar certo e a colher frutos também nos municípios. E a gente fica bem feliz. Qualquer dúvida, gente, tá aí meu nome, dá só uma olhadinha, meu nome, meu e-mail, meus telefones, podem entrar em contato, estudem, se saiam bem na prova, vou ficar aqui na torcida, qualquer coisa é só ligar. E aí no finalzinho, lembre-se sempre, onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar, há sempre o que aprender. Paulo Freire. Um cheiro no coração de vocês e a gente se vê por aí. Tchau, professores!